Nós estamos aqui no Arkansas fazendo um planejamento rural para essa área. É uma área grande, assim como a gente tem feito em outros lugares. Já fiz trabalho na África, por exemplo, já construí um centro de permacultura na África, no Uruguai, em vários lugares do Brasil, escolas na Argentina já montamos também. E por que que nos convidam para trabalhar em outros lugares do mundo? Porque a gente tem uma lógica de trabalhar a partir de princípios. A gente tem que entender que no momento que tu trabalha a partir de princípios, tu pode trabalhar em qualquer lugar. Então, essa que é a ideia. Ou seja, eu preciso entender isso para poder aplicar o conhecimento em ambientes diferentes. O próprio Brasil tem 6 biomas diferentes. A gente já trabalhou praticamente em todos os biomas brasileiros. Por muitos anos trabalhamos na Amazônia, já trabalhamos em vários lugares do Cerrado brasileiro, enfim. E a ideia é sempre essa, ou seja, eu preciso entender princípios para poder aplicar esses princípios em diferentes ambientes, porque os ambientes são extremamente diferentes e eu preciso compreender isso. No caso aqui do Arkansas, a gente está no hemisfério norte, no paralelo 35. E aonde eu estou lá no sul do Brasil, eu estou no paralelo 31, 31,5. Então, na verdade, existe uma similaridade muito interessante, porque o tipo de vegetação que nasce aqui é muito similar que lá. Né? O clima também é muito parecido, o calor intensivo no verão, o frio no inverno também são muito similares, temperaturas até 3, 4 graus abaixo de zero, não neva, aqui neva muito pouco. Então, o que que acontece? Essas coisas todas a gente tem que perceber, entender quando vai para os lugares. Se eu estou na Ásia, por exemplo, ou na Índia, já tem outras realidades, né? Desde o pH de solo, o tipo de vegetação que nasce, a cultura local é extremamente importante. Eu preciso entender a cultura do lugar para poder interagir também com as pessoas que estão trabalhando nesse ambiente. Na Índia, por exemplo, tu vai ver que tem uma infinidade de tipos de cultivos, de formas de cultivo que as pessoas fazem. Eu trabalhei em Moçambique um tempo, montamos um centro de permacultura em Moçambique, que foi uma doação da Universidade Mondlane. Mondlane foi o libertador, vamos dizer assim, de Moçambique. E a gente deu um curso lá, um curso longo dentro da universidade, e acabaram cedendo para nós uma área de terra que a universidade tinha que estava parada. E lá então se montou o Instituto de Permacultura de Moçambique. Chegamos a produzir alimento para 800 crianças lá. Então, a ideia sempre é entender o que tem no ambiente, ou seja, a parte ambiental da questão toda, como é que funciona o clima, quais são os índices de chuva, que tipo de solo tem, tudo isso. E a cultura do lugar. Por quê? Porque você vai trabalhar com as pessoas. Então, a vocação do terreno, a vocação das pessoas e a sua expertise com relação a entender isso, vamos juntar esse tripé e aí nós vamos construir algo a partir daí, vendo a potencialidade do lugar, as necessidades do lugar, a potencialidade da população, as necessidades da população local, e aí nós vamos criar uma teia juntando esse elemento todo. Ou seja, o que, que falta na região, o que, que tem na região, né? Que elementos tem que as pessoas não estão vendo, porque às vezes acontece isso também. Tem várias coisas que são positivas na região, mas as pessoas não veem, não entendem aquilo como uma coisa boa. Às vezes tem um material que está sobrando, tem resíduos que estão sobrando, que não está sendo aproveitado. Então a ideia é a gente construir dessa forma esse pensamento. Por isso que a gente trabalha com a visão de princípios. E aí eu posso aplicar isso em qualquer lugar. Se eu for pensar, por exemplo, essa região do Arkansas, perto do que a Amazônia, por exemplo, é uma coisa completamente diferente. Tudo é diferente. A cultura das pessoas, o bioma, a língua, tudo é diferente. Da mesma forma que eu sair da Amazônia e for trabalhar na região que eu estou, no bioma Pampa. São ambientes completamente diferentes. Ou sair do bioma Pampa e ir para o Cerrado, outra realidade completamente diferente. O Cerrado é sol, ou seja, eu tenho toda uma vegetação com uma amplitude solar que na Amazônia não tem. Na Amazônia tu tem todo um ambiente muito mais úmido. A floresta é uma coisa muito mais escura, então eu tenho uma outra realidade de trabalho. A população que trabalha aí também tem uma outra visão. No Cerrado chove muito pouco, enfim. Tudo isso eu preciso entender como trabalhar. Eu fiquei 2 anos trabalhando no Jequitinhonha, por exemplo, onde tu tem 7 meses sem chuva, então tu tem uma realidade onde as pessoas passam realmente 7 meses sem cair uma gota d'água. Como é que tu lida com essa situação? Então eu preciso entender isso, que é o que eu dizia para eles. Quando chove, o que que tu faz? O que que vocês estão fazendo quando chove? E na verdade era isso, eles não tinham estratégia nenhuma para quando chovia. Né? Então, no momento que chove, eu tenho que ter uma estratégia para receber essa chuva. Como é que está esse solo para receber a minha chuva? Eu tenho como coletar água da chuva? Eu tenho um sistema de saneamento que aproveita melhor a água ou um reuso de água? Eu tenho como criar na paisagem sistemas que possam armazenar essa água, já que eu tenho uma estiagem muito prolongada? Então,
E outra realidade, eu preciso entender essas realidades. Se eu for na Amazônia, a realidade é outra, não tem essa preocupação porque é completamente diferente o ambiente. Então, eu preciso entender isso. E, principalmente, uma boa leitura da paisagem e uma boa leitura da cultura local. Eu não posso entrar num lugar, num determinado projeto, uma determinada situação, impondo uma situação. Você tem que fazer essa leitura para tentar compor, como eu já disse, a vocação do terreno, a vocação das pessoas e criar um mix disso. Então você vai fazer essa leitura para tentar juntar essas questões, necessidades e produtos, tanto do ambiente como das pessoas. E para isso tem que ter o entendimento da importância dos princípios e, obviamente, conhecimento para poder resolver, seja um assunto com relação à água, seja um assunto com relação a solo, seja um assunto com relação a um tipo de cultivo, manejo com animais, manejo com máquinas, enfim. Decidir, ou seja, qual a máquina melhor para determinada atividade e por aí afora. Então, essa que é a questão. Eu preciso ter um universo de informações e essa informação eu preciso juntar ela toda dentro de uma lógica de princípios para poder aplicar. Quando eu vou fazer um trabalho numa determinada comunidade, eu sempre construo um processo para que, ao longo do tempo, essa comunidade se aproprie daquilo e eu possa sair e aquilo continue. Então, essa é outra essência que a gente tem que trabalhar. Sempre que eu vou começar um trabalho num lugar, eu tenho que pensar como é que aquilo vai continuar sem a minha presença. Eu não posso criar um sistema que tem uma visão de sustentabilidade onde vai criar uma dependência comigo. Entende? Então, eu tenho que criar um sistema que tem uma sustentação, mas que ele, ao longo do tempo, depois não precise da interferência da pessoa que está criando aquilo. Então, por isso que eu preciso entender a vocação das pessoas e a vocação do espaço para poder criar esse projeto, para poder criar esse desenho. E aí, no momento que isso começa a ser implementado, ele consiga rodar sozinho, né? Então, princípios, pessoal, é a base para trabalhar. É o que a gente trabalha quando a gente dá formação para as pessoas ou como a gente vem por um lugar desse, por exemplo, para fazer uma análise do lugar e ver o que a gente pode potencializar no lugar. Ou seja, reduzir, por exemplo, aqui tem muito gasto de energia, reduzir o consumo de energia de vários sentidos, várias energias, estamos falando de combustível, energia elétrica, etc. Como é que eu reduzo essa energia, né? E como é que eu amplio sistemas de produção para sustentar esse espaço. Então é isso que a gente tem trabalhado por aí. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre produção orgânica de alimentos, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.